Bom dia a todos. Hoje para mim aqui é um sábado e é um prazer bastante grande estar aí com vocês de novo. Você bem me convidou durante esse período aí para trabalhar contigo algumas das doenças metabólicas, que são as doenças um pouco mais relacionadas a, a questão de nutrição e estão diretamente relacionadas aos problemas clínicos que a gente tem no campo. Então, já trabalhei com vocês aí por calcemia, então não preciso me apresentar, estou fora um tempinho. Mas eu queria dizer uma coisa já no começo da aula: se organizem. Eu havia conversado com alguns alunos já, mais especificamente com a Luísa de uma sala, mas eu acho que vocês podem trabalhar juntos. Vocês devem, e se quiserem, reúnam-se e encontre uma propriedade para que a gente vá junto. Aí já conversei com o professor Sebem, Cláudia, que a gente possa trabalhar junto as aulas que a gente costumava fazer já nos anos anteriores, em que a gente vai para uma fazenda, faz escorna, faz cesárea, se for ao caso que a gente tem alguma vaca que seja oriunda de inseminação artificial, que a gente sabe exatamente a data, então é tranquilamente possível de se fazer sem maiores prejuízos. A gente faz uma maturação pulmonar do bezerro primeiro, né, para ele não ter problema. A gente pode fazer casco, a gente pode fazer castração de suíno, o que vocês imaginarem da parte de clínica cirúrgica de grandes animais. Não é muito do meu gosto, mas assim, a gente muitas vezes, já que o produtor não abre as portas, o fazendeiro não abre as portas, a gente acaba castrando alguns cavalos, claro que não um cavalo de elite, mas aqueles cavalos que são do dia a dia. Então, podem se organizar para aquelas 2 semanas em julho em que a gente vai se encontrar. Eu já vou estar por aí e a gente pode estar fazendo isso. Acho que é bem interessante. E aí, várias das coisas que eu vou falar hoje, dos testes rápidos que a gente utiliza passando sonda, que a gente utiliza urina, a gente utiliza leite muitas vezes para método diagnóstico, a gente pode estar fazendo lá no dia para facilitar a vida, principalmente de quem trabalha com grandes. Mas muito do que eu for falar aqui hoje, com certeza, se vocês discutirem com o professor Rafael, também é aplicável para animais de pequeno porte, tá? Sábado de manhã aqui, eu tô tomando um chimarrãozinho. Aproveitem aí, porque a erva é barata. Aqui tá só R$ 60 o quilo, mas faz parte, não dá para ficar sem, tá? Então, como eu falei para vocês, eu só vou reintroduzir doenças metabólicas, né? São doenças que afetam, de maneira geral, o metabolismo do animal, não tem uma única causa específica, são multifatorial, né? E, basicamente, a grande importância é porque acomete animais de alta produção, de alto desempenho. Ou seja, geralmente, vou fazer aqui uma comparação, assim, bastante, talvez até que tosca. Se você tiver um motor e trabalhar com ele sempre na lenta, sem acelerar muito, a probabilidade dele dar problema é muito menor. Agora experimenta pegar um motor e trabalhar sempre no máximo da sua potência. Com certeza, se não, o problema, você tem que fazer manutenção muito mais corriqueira, tá? E basicamente as doenças metabólicas são devidas a manejo nutricional, em que nem sempre a nutrição é capaz de suprir tudo que o animal precisa. Ou seja, você imagine vacas de 30, 40 litros, ovelhas que parem 3 ou 4 cordeiros, caprinos que também têm de 4 filhotes por vez. E isso acontece. Tanto é que a hipocalcemia que eu falei para vocês, eu acabei esquecendo, é algo que é não corriqueiro, mas que acontece. Vários colegas meus de pequenos reportam que ela acontece em cadelas após o parto também, tá? Nunca lembrando que ela é uma questão no período de transição, que são 21 dias que antecedem o parto e 21 dias depois. Se vocês lerem alguns autores um pouco mais famosos sobre vacas leiteiras, que principalmente estão no comitê do NRC nos Estados Unidos, e aí podemos citar o Michael Lee, se eu não me engano, é esse nome. Ele vai dizer que a gente tem que ter o contrato dos 100 dias com os animais, ou seja, são 100 dias que, praticamente 20 dias que antecedem, 80 dias pós-parto, em que a vaca precisa e eu tenho que oferecer para ela. Depois eu posso aliviar o pé que ela dá conta, mas antes, se eu não fizer, eu não oferecer o que ela precisa, ela vai ter problemas mais acentuados.
Lembrem-se que basicamente na ponta disso está balanço energético negativo, que significa a vaca comer menos do que precisa, ela tem uma demanda maior do que ela consegue ingerir, mas que pode ser esse manejo energético negativo, pode ser alterado por fatores genéticos. O que isso significa? Que uma vaca holandesa que produz muito mais leite é mais predisposta do que uma vaca Nelore, se fosse a questão que ela fosse produzir leite. É difícil, mas é uma combinação assim para vocês entenderem. O manejo adotado na propriedade, ou seja, eu tenho um manejo que faz com que os animais todos tenham acesso ao coxo, por exemplo, eu tenho 10 animais e 5 metros de coxo, isso é insuficiente. Ou seja, eu estou causando um balanço energético negativo não somente pela vaca, mas sim porque eu não estou oferecendo condições para que ela coma. E aí as vacas dominantes, as vacas mais velhas acabam comendo e as vacas mais novas não conseguem. Variações individuais, aí sim é de cada indivíduo, com uma maior capacidade de ingestão, maior capacidade de produção de leite, uma maior docilidade ou menor, e isso vai variar de cada animal, mesmo sendo pertencente a uma mesma raça. E hoje, a primeira aula que eu vou trabalhar com vocês é a cetose, a gente vai encerrar e depois eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a acidose. São dois temas bastante complexos, mas vamos seguir em frente. Eu imagino que uns 30, 40 minutos cada aula. Cetose, comum em vacas de alta produção e basicamente multíparas são mais afetadas. Por quê? Multíparas são vacas que têm 2, 3, 4, 5 e consecutivamente partos. Primíparas são as vacas que são de primeira cria, as novilhas. Bom, vaca de alta produção, se produz muito, demanda muita energia. Não existe almoço grátis, o leite não vem do vento. Você precisa ingerir para produzir. Mas com os anos, foi sendo embutido a capacidade de produção de leite, e muitas vezes se esqueceu a capacidade de ingestão de matéria seca dessas vacas. Tá? Então, múltiplas são mais afetadas porque tem uma produção de leite maior e porque tem a mão mais aberta, elas são mais gastadeiras, a gente pode dizer assim. A novilha sabe, ela vai parir com aproximadamente 90% do peso adulto. Então, se ela tem um peso de adulto de 600 quilos, ela vai parir com 540. Ou seja, ela precisa crescer 60 quilos enquanto produz leite, enquanto precisa iniciar uma nova gestação para parir a segunda vez. Ou seja, elas são mais conservadoras, elas conservam um pouco mais a questão dos nutrientes. Então, geralmente a cetose é mais comum em multíparas, tá? Não necessariamente não acontece em primípara, mas uma probabilidade é maior nelas. E ocorre mais comum entre 8 e 60 dias após o parto. Por quê? A hipocalcemia ela é muito mais rápida, então, ou seja, basicamente 24 a 72 horas depois, 24 a 48 horas após o parto. A cetose não. A cetose é algo que vai se acumulando, a necessidade de produzir leite, ela vai mobilizando energia do corpo, mais especificamente a gordura, e essa gordura, ao passar do tempo, vai sendo metabolizada no fígado para produzir energia e começa a se acumular. Então, vai depender da vaca, entre 8 e 60 dias você pode estar encontrando a cetose nos animais, tá? O apetite é influenciado por hormônios, e aqui um exemplo bem clássico, como tudo é influenciado por hormônios, quem nunca viu uma vaca em cio? Vocês vão aprender com o professor Diego, que o que demonstra o cio na vaca são quando o óvulo, o folículo está a ponto de ovular e nesse máximo você tem um pico de produção de estrógeno. Estrógeno que faz com que a vaca fique o dia todo pulando, andando para cá e para lá e etc. E se você perceber essa vaca que está no cio, quem já teve o contato vai perceber que nesse dia a vaca não come. Esse dia a vaca fica andando pelo tempo todo. E o estrógeno também é o responsável por fazer dilatação de via mole, das vias moles, né? Durante o período do parto. Então, durante o parto tem estrógeno circulante e a vaca ingere menos nesse período. Tá? Então, não é só uma questão de espaço físico, é uma questão também de hormonal que influencia. E os nutrientes, após o parto, vão para manter a lactação. A maior parte deles, é claro que continua para manter o organismo. Associada ao balanço energético negativo, sempre que eu tiver BEE, né, balanço energético negativa, e a carência de carboidratos precursores da glicose. Ou seja, o que é precursor de glicose? Basicamente os amidos, tá? Alguma coisa de piquitina, que é um pouco mais lento, né? Vocês devem ter visto em nutrição com a professora Daniela, que você tem uma cascata de carboidratos estruturais, começando lá pela lignina, que é indigestível, aí você vem com celulose, você vem com
hemicelulose, depois você vem com pectina, você vem com amido e depois você vem com os açúcares. Tudo isso numa escala do mais demorado para produzir energia com o mais rápido, que é o açúcar. Tá? Então, basicamente, os precursores de glicose são da pectina para baixo. São pectina uma menor quantidade, aí você vem, com certeza, o amido, o mais importante para a vaca de leite, e alguns açúcares que podem ser incluídos, aí, melaço e etc. E já os carboidratos estruturais, eles têm uma outra rota, que é a produção dos ácidos graxos, mais especificamente acetato, que é uma maior proporção produzido, mas ele não é precursor de glicose, ele é utilizado na célula dos ruminantes. E aí o propionato e butirato, eles até são glicogênicos, mas eles são produzidos em uma proporção menor, tá? Fatores que influenciam: aumento da demanda energética no final da gestação. Então já começa ali a vaca comer menos, porque tem efeito do estrógeno, porque está se preparando para o parto, porque é separado do grupo, porque tem dificuldade de caminhar. Eu sei que me entendam quando eu faço uma comparação entre com humanos, mas você veja a dificuldade muitas vezes quando uma mulher está próximo ao período de ter o bebê, como é difícil se locomover por uma pressão interna de órgãos, etc. E isso mesmo ocorre com os animais. Então, a vaca anda menos, a vaca tem efeito de hormônio e isso faz com que aumente a demanda energética sem aumentar o consumo. Maior predisposição à mobilização de gordura corpórea. Então, a vaca fica mais predisposta a mobilizar a gordura para repor o que ela está precisando. E, com certeza, a redução na capacidade de ingestão de alimentos nas últimas semanas de gestação. Nunca esqueçam do que eu vou falar para vocês. Um bezerro holandês nasce entre 40 e 45 quilos. Claro que vai depender de se a vaca é maior ou menor. Mas para cada quilo de bezerro que você tem dentro do útero, você tem mais ou menos mais 1 quilo de anexo fetal. Isso é líquidos, líquido amniótico, líquido alantoidiano, membrana amniótica, membrana alantoidiana, ou seja, todas aquelas camadas que recobrem o feto, somadas são mais ou menos o peso do feto. Então, se o feto pesa 40, significa que ela tem 80 quilos. Para quem não sabe ou quer fazer uma comparação, 80 quilos são 8 galões de 20 litros. Sabe aqueles galões que o pessoal compra para levar para casa ou tem no hospital veterinário? São 4 galões daquele que estão dentro da vaca no final da gestação. E isso está ocupando espaço. E se está ocupando espaço, provavelmente é o rumen que está sofrendo essa redução, essa compactação, fazendo com que a vaca coma menos. E aí nessa caixinha em azul nós temos extrema demanda energética com maior mobilização de gordura corpórea e a redução na capacidade de ingestão de alimento. Tudo isso acaba se somando para causar cetose. O que é ECC? Vamos lá, talvez eu tinha definido antes. ECC é escória de condição corporal, ou mais encontrado nos artigos em BCS, Body Condition Score, tá? Significa que vacas com maior score corporal, porque geralmente tem várias escalas, mas 0 é vacas extremamente magras, caquéticas, emaciadas, e 5, que é a mais utilizada para vaca de leite, mas pode ser usada em escalas de 1 a 9, tem algumas diferentes, são vacas obesas. Então, 5 é a vaca mais obesa. Então, 1 magra, 5 obesa. O maior score corporal significa uma vaca mais gorda. Professor, por que vocês não usam peso para ficar mais fácil? Porque o peso não serve como medida de mobilização de gordura, porque a vaca perde peso corporal depois do parto e aumenta a capacidade de ingestão de matéria seca. Então, se ela aumenta a ingestão de matéria seca no rumen, ela aumenta o peso de conteúdo gastrointestinal, que não é peso. Então, ela perde um lado e ganha no outro. Então, o peso muitas vezes não muda, mas a vaca mobilizou muita gordura. Então, por isso que a gente utiliza score de condição corporal, que é um método subjetivo, em que eu consigo avaliar principalmente nas costelas, lá dos processos espinhosos, dos processos transversos, acima do flanco, no ilho, isquio, né? Todas essas questões e qual que é o preenchimento, se tem gordura ou não tem, e isso facilita identificar se o animal está mobilizando ou não. Mas o que eu quero dizer isso? Animais com mais score de condição corporal significa que tem mais gordura, e se tem mais gordura para queimar. Ah, mas então isso é bom, porque a vaca pode produzir? Nem sempre. Muitas vezes essa quantidade superior para queimar de gordura causa uma intoxicação do fígado, que é o processo de cetose que culmina em fígado gorduroso.
Limitação da capacidade de consumir alimento após o parto, momento de maior produção e demanda de glicose e aminoácidos. Logo depois do parto tem a produção do colostro, que é extremamente rico ele é extremamente rico em proteína, tá? Porque ele tem todas as questões das imunoglobulinas, IgA, IgM e IgG. Ele tem uma grande quantidade de glicose e gordura, tudo isso pensando no bezerro, no neonato, para sustentar. E depois ela começa gradativamente a aumentar a produção de leite. Gradativamente aumentando a produção de leite, cada vez mais ela precisa de aminoácido para produzir a proteína do leite. Basicamente, a maior proteína do leite é a caseína. E para produzir a lactose, que a lactose nada mais é, se vocês lembrarem lá da bioquímica, é uma molécula de glicose com uma galactose, mas a galactose, na verdade, é um isômero, o carbono 6 da lactose tem um isômero que vira de trans para cis, e aí acaba sendo a galactose, ou seja, você precisa, na verdade, resumindo, duas moléculas de glicose para produzir a lactose. E quando há escassez de precursores metabólicos para a produção láctea, os precursores metabólicos são basicamente a glicose, há uma mobilização de gordura, que excede a capacidade dos hepatócitos e acúmulo de gordura no fígado. Vamos fazer uma comparação seguinte. A vaca está precisando de 1 kg de glicose por dia na glândula mamária. Ela só consegue comer 800. Então ela está com um negativo de 200 gramas. Ela vai sinalizar através de hormônios para o fígado, preciso 200 gramas de glicose. O fígado começa a lançar a mão e buscar adipócitos, lá no tecido adipócito, leva para o fígado e faz o que a gente chama de gliconeogênese. Gliconeogênese, gênese, criação, neo, através de um novo composto que é a gordura, para produzir glicose, que é diferente de glicogênese, que é a quebra do glicogênio, que é o amido de reserva dos animais, muito pouco. As plantas reservam energia na forma de amido, os animais basicamente na gordura. Então, a gente utiliza muito do gliconeogênese, tá? Só que você precisa de 200 gramas, como eu falei para vocês. A glândula mamária precisa 1 kg, a ingestão está suprindo 800, você precisa de 200. Só que ela sinaliza para o organismo que precisa, e o organismo pega uma rede escavadeira bastante grande, uma caçamba bastante grande, e começa a trazer adipócito e chega ali e vira aquela caçamba dentro do fígado. E o fígado vai trabalhando. E ela continua buscando, porque a glândula mamária precisa mais. Vai lá e busca mais uma caçambada. Só que não tem ninguém que diz assim pra caçamba: pare, porque eu não tô suprindo aqui. A minha fábrica não tá dando conta de todo esse adipócito que está trazendo. E aí continua até o momento que você tem a presença do fígado gorduroso, em que os hepatócitos são tomados por adipócitos, e cada vez isso vai se concentrando até chegar um momento que a gente chama de síndrome do fígado gorduroso, e muitas vacas vão a óbito por causa disso. Então é algo bastante complexo, por isso que vacas com maior condição de score corporal acabam tendo esse problema, porque elas não conseguem parar e acabam, de tanta gordura que ela precisa, intoxicando o fígado. E nós temos que definir como cetoses primárias ou cetose secundária, tá? Bem tranquilo, e provavelmente é uma questãozinha que vai estar na prova lá, tá certo? Que é digital, mas assim, é importante vocês saberem. E se ela é chamada de primária e secundária, ela tem uma lógica, assim, não é, professor, por que é? Não, calma. Primária, a vaca não recebe a quantidade necessária de alimento para suprir a sua produção. Simples. A vaca produz mais do que ela precisa. E a cetose secundária, ela foi ocasionada por alguma coisa prévia a ela. Então a alimentação é diminuída não porque a vaca não consegue comer, mas porque ela teve algum outro problema que reduziu o consumo. E aqui vejam: DAE, deslocamento da bomasa à esquerda; DAD, deslocamento da bomasa à direita; metrite, hipocalcemia, poderia colocar mastite, poderia colocar aqui tristeza parasitária. Todas as doenças que principalmente causem hipertermia, ou causem uma obstrução no trato digestório, ou qualquer coisa que faça a vaca reduzir. Então a cetose vai ocorrer porque teve algo primário. Então, se teve algo primário, ela é secundária. Na primária significa simplesmente
que tudo ocorreu porque ela não comeu o suficiente, mas não tem nada antes dela, certo? Vamos tentar entender um pouquinho aqui o que acontece. Vejam que na parte superior da tela, início da lactação, a vaca precisa de glicose. Primeiramente a glicose está no sangue, vai para a glândula mamária. Uma glicose com uma lactose vira a lactose, que tem muita gente que é intolerante. E tudo isso, tá? Quando a vaca não consegue ingerir o suficiente precursor de glicose, causa o que está em vermelho, que é balanço energético negativo. Na parte inferior, o que nós temos? Com o balanço energético negativo, a gente começa o que eu falei para vocês, gliconeogênese, produção de uma molécula de glicose através de algo novo. Neo significa novo, que é o tecido adiposo. Então, gliconeogênese hepática insuficiente aumenta a mobilização de gordura. Tá? Por que aumenta a mobilização de gordura? Para tentar suprir a necessidade do que a vaca está precisando. Só que bom, né? Aqui vou dar um exemplo bem tosco, mas acho que é fácil para vocês entenderem. Todo mundo sabe que para eu obter milho para ração, primeiramente eu planto uma lavoura, etc., vou lá colher. Quando eu vou colher, hoje, com uma colheitadeira, eu tenho um milho que fica armazenado na caixa da colheitadeira, mas lá atrás eu tenho um monte de palha sendo jogado fora, palha e sabugo. Antigamente, quando a gente colhia isso manualmente e levava para os paióis, e depois debulhava em trilhadeira, em qualquer outra coisa, eu não tinha milho, que era o que eu queria num lado, palha e sabugo no outro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todo o processo para obter o que eu desejo, que no caso aqui é a glicose, existe a sobra de alguma coisa que não é interessante naquele momento, que vai sobrecarregar o metabolismo. Então, quando eu tenho gliconeogênese, mobilização de gordura, dos triglicerídeos, o que é triglicerídeos? É um glicerol na ponta ligados a 3 cadeias de ácidos, tá? Com carbonos, ácidos graxos. Quando eu quebro isso para produzir glicose, porque eu preciso do carbono dessa cadeia de ácido graxo para produzir a glicose, que é C6H12O6. Essas horas vocês entendem por que era importante estudar química e bioquímica. Ou seja, eu tenho reservado a energia nas ligações que existem entre os ácidos graxos. Tá? Então, quando eu quebro isso, que eu produzo energia lá dentro da mitocôndria, só que a mitocôndria precisa de glicose, eu não posso levar o ácido graxo direto lá, nem o triglicerídeo. Então, eu pego esse triglicerídeo, levo para o fígado faz a gliconeogênese. Mas para fazer a gliconeogênese e transformar numa molécula, um açucarzinho, coisa boa para produzir o leite, para usar dentro das células, eu preciso transformar em glicose. Só que quando eu quebro o ácido graxo em glicose, vai sobrar palha e sabugo, que é CC, corpos cetônicos, e AGNE, ácidos graxos não esterificados. Ou, em inglês, NIFA, No Fatty Acids Esterificates. Isso faz com que se acumule no metabolismo. Até certo ponto, o organismo dá conta e não aparece nada. Mas se isso aqui se acumular em grande quantidade, vai causar os sinais clínicos da cetose clínica, que eu já vou mostrar para vocês até um vídeo. Redução da glicemia, ou seja, enquanto tiver a glicemia reduzida, todo esse processo está acontecendo, porque o organismo identifica, preciso mais glicose. E aí, vamos lá pegar ácido graxo, levar para o fígado metabolismo, produz glicose, só que quando produz glicose sobra palha e sabugo, que é o que não é desejável nesse momento. Tá? Bom, aqui é só para mostrar a cetose secundária. Ela pode ser causada por peritonite, que é um processo inflamatório do peritônio, que vai causar hipertermia, e vaca com hipertermia não consome. Mastite, a mesma coisa, metrite e deslocamento da bomasa direita e esquerda, e assim sucessivamente. Uma coisa também que é importante lembrar, mais especificamente lá da nutrição, ó, deficiência de cobalto. O que tem a ver com cobalto? Cobalto reduz a produção de ácido propiônico, que é glicogênico. Lembra que eu falei para vocês que dos ácidos graxos produzidos no rumen pela fermentação ruminal, eu tenho basicamente acético, propiônico e butírico? O acético, basicamente, ele é utilizado para outros fins e utilizado direto, mas o propiônico ele é glicogênico. Então, nesse caso, o cobalto ele é utilizado na cascata de fosfolorização para se transformar em glicogênio.
E aí, cobalto na dieta de ruminantes é extremamente importante. Então, se você dá só sal branco para os animais, um dia você vai perder, mesmo que seja um sistema bastante extensivo, em que as vacas produzem muito pouco, você tem um bezerro a cada 2 anos, no caso de gado de corte, mas você poderia incrementar a produção se você faz suplemento de cobalto. Cobalto é extremamente importante para a glicose no organismo, mas também extremamente importante para os organismos para os micro-organismos ruminais, para eles crescerem e conseguirem metabolizar lá dentro. E a gravidade é diretamente relacionada ao grau de hipoglicemia e acetonemia. Ou seja, o grau da cetose vai mudar dependendo do hipoglicemia, redução da glicose no sangue, mia. Ou seja, quanto menor essa quantidade de glicose, maior é o problema. E a acetonemia, corpos cetônicos ou somente acetona que está circulante na circulação. Eu vou falar para vocês, tem vaca que você consegue perceber pelo odor cetônico que ela tem na boca. Se você chegar numa propriedade, uma das coisas que vocês devem fazer em exame clínico, principalmente vaca pós-parto de alta produção, é abrir a boca e sentir o bafo. É melhor do que de muita gente, não tem problema. Você vai sentir o odor da acetona. Acetona é aquilo que a irmã de vocês, a mãe, utilizava para tirar o esmalte. CC, o que significa CC? Acetona, ácido acetoacético e beta-hidroxibutírico, ou beta-hidroxibutirato, que é o pessoal chama, e que vocês vão ver muito isso nos artigos. Cetose subclínica, ou seja, quando ela não demonstra o sinal clínico, que daí está num círculo bem grande embaixo, difícil observação pelo produtor. Lembra na hipocalcemia que eu falava para vocês? Que muitas vezes ela é pior do que a clínica, porque você não consegue observar, você não consegue ver esses sinais, e a vaca está sofrendo, a vaca está produzindo menos leite, a vaca está enchendo os hepatócitos delas de adipócito e tornando futuramente uma vaca com fígado gorduroso. Ou seja, a subclínica é o estágio pré-clínico da cetose, elevação dos corpos cetônicos no sangue sem aparecimento de sinais clínicos. Ou seja, cetose significa que se você pegar, e eu vou mostrar para vocês depois uma foto, hoje eu tenho uns aparelhinhos muito baratos, aquele mesmo que a avó de vocês tem para medir glicose, você tem alguns que medem glicose e corpos cetônicos ou separados. Que você tem uma fita que você coloca na ponta, tira uma gotícula de sangue e mede em milimol por decilitro de sangue qual que é a concentração de corpos cetônicos. A gente vai fazer isso, a gente tem no hospital lá para mostrar para você. E é muito prático, porque ele custa 30, 40 reais e você leva junto para fazer clínica no campo. Então, geralmente pega sangue da extremidade, que os corpos cetônicos estão um pouco mais concentrados, e afere. Abaixo de 1,4 é vaca que não tem nada de cetose. De 1,4 a 3 é vaca que tem cetose subclínica, mas não demonstra sinal clínico. E acima de 3 são as vacas que estão na fase clínica. Clínica, o que significa? O parênquima hepático é dominado por um acúmulo lipídico, diminuindo a capacidade de conversão metabólica. Veja como é problemático. A vaca precisa de toda a capacidade do fígado para produzir glicose no momento mais drástico, mas continua as caçambas derramando adipócito, e aquilo vai como se fosse... Eu tenho uma fábrica inteira trabalhando, agora eu tenho o estoque tomando a metade, então o que era para trabalhar na fábrica inteira produzindo glicose, agora já está tudo na metade, e assim vai acontecendo, vai trazendo mais. Ou seja, a incapacidade da vaca saber o ponto que precisa parar de trazer adipócito para produzir glicose. E isso é a clínica quando a vaca está próxima de pastar no pasto do Senhor, porque infelizmente a citose clínica, depende do grau, você não consegue mais reverter, porque o fígado não é o órgão que mata mais rápido, né? Porque se a gente tiver parada cardíaca ou respiratória, é imediata. Mas com certeza, quando você coloca o total de atividades desempenhadas pelo fígado, e aí é muito, aí é toda a questão de metabolismo, da questão do digestório, é uma produção de sais biliares para digestão, é uma questão de produção de proteína plasmática para pressão oncótica dentro do vaso, é uma questão de metabolização da bilirrubina, são inúmeras, são produção de bicarbonato, concentração, poder tampão, tudo é no fígado, meus amigos. Então ele não pode parar, ele é o órgão, eu não gosto de usar a palavra mais importante, mas é um dos órgãos que tem, sem dúvida, o maior número de funções. Fisiopatogenia, ou seja, o que causa isso, pensando do ponto de vista de fisiologia, e o que altera na fisiologia para causar essa patogenia?
Patos, doença. Genia, criação. Fisiologia, como tudo isso funciona. Necessidade de glicose aumenta, 30% no final da gestação e 75% após o parto. Veja quanto que a lactação necessita de glicose, porque a lactose é o que define a produção de leite. A glicose tem um potencial osmótico absurdo, ou seja, quando ela entra dentro da glândula mamária, ela puxa líquido. Se ela puxa líquido, ela puxa a gordura do leite, puxa a proteína e puxa os minerais. Então, quem determina a produção de leite de uma vaca é a glicose. E no final, conforme ela vai aumentando a produção de leite, ela vai precisando mais glicose. Normalmente, vejam, uma vaca de 450 kg que é pequena, é uma Jersey, necessita de 50 gramas, gente, é 50 gramas de glicose por hora. 50 por hora, 1 kg por 20 horas, 1,2 kg de glicose, açúcar puro, durante um dia. E aí muitas vezes você vai lá tratar uma vaca, você pega um fluidinho de 500 ml com 50% de glicose, tá? Que é 500 miligramas. Todo mundo sabe essa macetinha, né? Para transformar de porcentagem em miligrama, multiplica por 10. Que na verdade é 50% é 50 em 100, tá? E é 500 em 1000. Então é 500 miligramas. Aí você vai lá com um frasquinho daquele e acha que está tratando vaca. Vaca tem que ser tratada com igual vocês tratam um cavalo, tem que colocar fluido, é caro, custa caro, beleza, então nós temos uma outra fonte que o cavalo não dá para fazer, é sonda que a gente vai aprender a passar o oral no animal, chega lá no rumen e deposita água, deposita glicose, deposita muitas vezes ração, isso não em grande quantidade porque você causa uma acidose, que é o que a gente vai discutir depois, e você hidrata esse animal. Tem muita vaca que morre por... Primeiramente, pode ser qualquer enfermidade, como hipocalcemia, como cetose, como qualquer outra, e metrite, mastite, e morre por desidratação, porque as pessoas fazem 500 ml para uma vaca de 500 litros e acham que é suficiente. 500 ml quando tem gente que está bêbado, vai lá no postinho para ser tratada e ganha 500 ml de uma pessoa de 70 quilos. Então, uma vaca de 500 produzindo 30 litros de leite por dia tem que ser tratada diferenciada. Fígado. Ácidos graxos voláteis e proteínas bacterianas. E isso é a função que o fígado tem. Tudo passa por ele para ser metabolizado. Então, tudo que o sistema digestório produz, seja ele a nível ruminal, que é a produção de ácidos graxos voláteis, seja ele na parte intestinal de absorção de proteínas microbianas, proteínas não degradáveis no rumen, que são absorvidas no intestino, tudo passa pelo fígado. Então, ele tem uma função que não é só produzir energia, é fazer metabolismo de tudo. Ácido butírico e acético não relacionam-se com a produção de glicose via ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs que todo mundo tem medo. Ai, meu Deus, ele é difícil. Não, simplesmente é o processo oposto da fotossíntese, em que eu utilizo a glicose como precursor para transformar em ATP. Tá? ATP, ADP, AMP. Tá? Não é difícil, é só entender o processo. E a fotossíntese, que é as plantas que fazem, é o processo inverso. Pega o CO2 e a luz solar e produz a glicose. E aí o animal faz o contrário, pega a glicose, metabolismo, utiliza a energia dela e devolve o CO2 via circulação. Tá? Então, o propiônico para nós que é importante, que é o precursor, que ele utiliza o succinil-CoA, né, uma coenzima, ele vai utilizar glicerol, aminoácidos, ácido lático para produzir glicose. Então, esses são os precursores da glicose. Os sinais clínicos que eu vou encontrar numa vaca com cetose: odor de acetona no hálito, já tinha falado para vocês, na urina e no leite. Gente, se vocês estão eu vou falar um ambiente assim, vocês têm 3 carteiras, uma do lado da outra, vocês estão centrados uns do lado do outro, é impossível um sentir frio, o outro calor dentro do mesmo local. Isso significa o quê? Que é impossível você ter cetose na circulação e não ter na urina. Ou ter na urina e não ter no leite, ou seja, o mecanismo do animal está todo ele interligado. Se eu tenho acidose em um lugar, eu tenho acidose no outro. Se eu tenho cetose na urina, significa que eu tinha na circulação primeiro, que passou lá pelos glomérulos dentro do rim do animal. Então, se você tem odor acetona basicamente no hálito, que está na circulação do animal, vai ter na urina e vai ter no leite também. Diminuição leve e intensa na produção do leite. Leva para intensa vai depender de quanto é o déficit de glicose que eu tenho na circulação, porque ela é o principal determinante da produção de leite. Perda de apetite, principalmente por concentrado.
a vaca já está sobrecarregada o fígado, ela não consegue mais metabolizar. Então, nesse momento, e com a grande concentração que eu tenho de corpos cetônicos, tá? Que acetona, ácido acético e o beta-hidroxibutirato, associado ao metabolismo e os receptores, ela fala, para de comer porque eu já está sobrecarregado a minha circulação, e a vaca para de comer o concentrado, que era o que mais produzia energia para ela, e passa a comer o volumoso, que produz menos energia, porque é menos tóxico para o organismo, só que ela continua trazendo gordura dos adipócitos. Então veja que o animal perde a capacidade de trabalhar contra, de ele automaticamente tentar reverter o processo. E rápida perda de condição corporal, porque o animal continua produzindo. Se ele não está comendo, da onde ele está tirando? Do organismo. Temperatura é fisiológica, porque não é uma doença infecciosa que causa hipertermia para reduzir ou para diminuir a proliferação de algum tipo de micro-organismo. O animal fica apático, exceto na cetose nervosa. A cetose nervosa é aumento drástico das concentrações de corpos cetônicos, que faz com que isso atravesse a membrana nervosa do animal e vai causar alguns sinais clínicos. Quais são eles? Vou mostrar para vocês. Incoordenação, o animal muitas vezes fica agressivo, o animal não consegue identificar o ambiente que ele está, o animal observa a sombra e se assusta, e algumas vezes o animal pega a sua cabeça e pressiona contra um poste, contra alguma superfície e fica lá. Ou seja, fica totalmente doido, perdido, porque esses corpos cetônicos em grande concentração fica afetando o sistema nervoso. É como se o animal tivesse sob efeito de algo, sob efeito de algum entorpecente. Fezes secas e firmes, forma discoide. Veja que interessante essa foto do lado. Isso pode ser sinal clínico de várias coisas, principalmente de subnutrição. Vou dar um macetinho para vocês. Quando vocês forem na casa do tio, avô de vocês, que não querem investir quase nada, que é aquele sistema lá que o boi demora 5 anos para terminar, e você encontrar as fezes assim, pode bater no peito e dizer tio, esse boi aí tá com falta de proteína. Quando falta proteína, não tem digestão microbiana suficiente, a taxa de passagem é lenta, porque aquilo não consegue trabalhar, então o animal come, demora 1 dia, 2 para passar por dentro do trato digestório, e as fezes ficam mais tempo dentro do intestino grosso, fica reabsorvendo água, e as fezes são duras e discoides. Diferente do que tem quando o animal vai na veia e no azevém, né, que dá 5 metros de diarreia contra o vento, né, que é porque ele tem muito conteúdo fermentável, tem muita proteína, passa muito rápido, passa tão rápido que não dá tempo de absorver a água, porque o pasto tem muito, e aí as fezes são moles. Tá? Então, o que é esse sinal clínico? É de uma vaca que não está comendo, que está demorando para passar no trato digestório do animal e está absorvendo toda a água possível. Movimentos ruminais diminuídos, diminuído porque a vaca não está comendo. Tá? Apetite depravado, então o animal começa a comer terra e areia, em alguns casos pela busca de minerais. Vamos supor, se ela tiver com deficiência de cobalto, não é sempre a cetose ocasionada por isso, mas em algumas casos, basicamente isso, ela tenta procurar alguma fonte. Eu tenho um vídeo que vou mostrar para vocês em doenças no segundo semestre, que é a deficiência de doenças carenciais, que é causada por cada micro e macro mineral que tem deficiência, e a deficiência de cobalto nos búfalos da Ilha do Marajó. Vocês podem até falar um pouquinho com o professor Rafael, que fez todo o mestrado dele lá. Os animais comem madeira, comem casca, comem tudo que eles imaginar para tentar suprir a questão da falta de algum mineral, mais especificamente do cobalto. E cetose nervosa, cambaleio, ataxia e cegueira, ou seja, afeta o nervo óptico, ataxia, incapacidade do animal se movimentar e cambaleante, tá? Eu quero achar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Primeiro, só falar um pouquinho do diagnóstico. Então, os sinais clínicos, esses que nós citamos primeiramente, e a capacidade, então, que a gente tem hoje, nos dias atuais, de fechar o diagnóstico com a dosagem de corpos cetônicos no leite, sangue ou urina, que todos eles têm uma relação. E, imediatamente após a colheita, melhora o resultado. Ou seja, você não pode demorar muito para estar fazendo essa questão da análise,
Porque muitas vezes dentro de algum do sangue, da urina, você pode estar continuando algum processo metabólico, alguns precursores que tem ali dentro e pode talvez alterar o teu resultado, porque a gente está usando produto fresco. Então as concentrações glicêmicas de glicose é entre 20 e 40 miligramas por decilitro. As concentrações totais acima de 30 miligramas de corpus cetônico por decilitro, tá? De urina. No leite. Então vamos lá. Concentrações glicêmicas entre 20 e 40 mg por decilitro de sangue. Concentrações no leite, total acima de 30 mg por decilitro. Coloca leite ali. E concentração na urina acima de 80 mg por decilitro. E as concentrações de corpos cetônicos na circulação é até 1,4, não tem cetose, de 1,4 a 3 é cetose subclínica e acima de 3 é cetose clínica. Um teste a campo, que se a gente tiver o teste, tá? Basicamente o reagente, a gente pode estar fazendo na nossa aula prática em julho, o teste de roteira. Roteira é o nome do cara que descobriu. Frasco âmbar para urina. Âmbar é só para enfeitar, pode ser qualquer frasco, qualquer copinho de coleta de urina. Misturar o reagente em uma gota de urina, o reagente de roteira ou de leite, e se ele ficar púrpura, escura, significa que é positivo, porque esse reagente vai reagir com os corpos cetônicos e vai transformar numa cor púrpura escuro, que é mais ou menos parecido com o teste do alizarol, que muda a cor lá para cor tijolo, para cor rosa, se o leite é ácido ou alcalino, tá? Isso aqui é muito bom, esse aqui é um teste rápido, a gente vai fazer também, todo veterinário devia ter na bolsa, em que você coleta líquido ruminal, você coleta fezes e urina e você mede o pH e mede se tem corpos cetônicos ou não. Isso já é uma fita múltipla, vocês podem ver aqui, tem diferenças cores, e para cada uma das cores você consegue identificar o que está acontecendo, então ele funciona muito bem, sabe, para teste rápido. Tá? Bom, antes de eu ir para o tratamento, me permita aqui eu abrir aqui, eu quero mostrar para vocês. Essa foto foi cedida para mim pelo Júnior Bortolini. O Júnior agora está trabalhando lá com o Jandir Bombardelli, era o sócio fundador da Lactobon. Eu fiz meu estágio final lá, ele fez o estágio dele, vários alunos nossos fazem estágio lá. Ele tem um primeiro sistema de produção de leite, que é um sistema de parceria, em que ele fornece as vacas produzindo e o produtor só tem o objetivo de produzir leite, emprenhar e devolver essa vaca para o pré-parto. Então o produtor tem sempre vaca produzindo, não tem bezerra, não tem vaca seca, não tem nada. E ele fornece a ração, o produtor só precisa fornecer o volumoso. Essa é uma vaca que o Júnior me mandou para mim, e aí depois que você vira professor, você começa a caminhar pela rua e ver o que você pode guardar, porque um dia você vai usar e vai funcionar para dar aula. Então ele me mandou isso, eu salvei dentro da minha pasta de cetose. Vejam, é aquele teste rápido, uma gota de sangue na parte inferior, e aí tá medindo, ó, KET ali, que é em inglês, né, que é ketose, a gente escreve com C, mas esse Freestyle é um dos melhores produtos que tem, você vai pagar entre 30 a 60 reais, eu acho, um aparelhinho desse, e tá marcando 4,1 milimol por litro, ou seja, essa vaca tá com cetose clínica, porque de 1,4 a 3 é subclínica, e essa vaca em si, ela tem uma cetose clínica e nervosa. Eu vou ampliar aqui para vocês, tá? Ele me mandou, claro que essa questão quando a gente filma, acaba filmando de lado e depois a gente tem uma dificuldade para virar o vídeo. Mas eu vou colocar aqui e vou deixar vocês observarem e depois a gente discute, tá?
Bom, eu vou executar de novo e vou falando para vocês. Vocês vejam que não tem ninguém interferindo nessa vaca, ela está sozinha, ou seja, total perda de controle, tá? Ela tem, se vocês observar, ela tem coordenação motora, ela tem ataxia, porque praticamente ela não sai do local, e olhem que tem uma trictomia no lado direito dela, então provavelmente essa vaca, quase toda certeza, ela é precedida de um deslocamento abomaso à direita, e provavelmente o deslocamento da abomaso, os dias que ela ficou sem comer, produzindo leite, mais todo o processo de cicatrização e processo que não tem como não imaginar num pós-parto, tratamento, sobrecarrega fígado porque você entra com antibiótico, anti-inflamatório, ou seja, nunca esqueçam, tinha o professor Moreira de pequenos, um cara que eu admiro até hoje, uma das mais difíceis disciplinas que eu já fiz na minha vida, e ele dizia assim, ó, todo medicamento é um malzinho para curar um malzão. Naquele momento ela é importante para matar, para controlar, para algo que é um mal maior, mas ele causa um malzinho, ou seja, ele causa um distúrbio no organismo do animal. Então sempre que eu for tratar ali, é claro que eu vou tratar o malzão, que era a infecção, que era o deslocamento abomático, que é a cirurgia que eu fiz, é o corte que eu fiz dentro do abdômen do animal, e aí fiz antibiótico anti-inflamatório. Então esse é um malzinho que vai sobrecarregar o fígado associado ao que ela já tem. Então, acho que esse vídeo mostra bem clássico os sinais clínicos da cetose nervosa desse animal, tá? E por isso que, assim, muitas vezes você não encontra o animal nesse grau. E esse grau é difícil de reverter. Então, por isso que você tem que andar com esse aparelhinho, porque você consegue pegar a vaca com uma cetose subclínica, entre 1,4 e 3, que ela não apresentou, e tratar. Aí sim você é um veterinário diferente. Porque nesse grau que tem aí, todo mundo consegue identificar. Agora, identificar precoce, ser diferente, ser mais do que os outros, não simplesmente ser um veterinário apagador de incêndio, aquele que vai lá para o campo e pega a hipocalcemia da vaca caída e trata, e em meia hora a vaca está de pé e, parabéns, ele é bom? É bom? Claro que é bom. Mas o importante é prevenir, é fazer com que a fazenda rode certinho, por isso que consultoria é mais difícil. Por isso que convencer o produtor nas pequenas coisas. É difícil, eu falo isso para vocês, eu tenho meus pais hoje que estão lá com suas 25 vacas de leite, minha irmã trabalhando junto, é difícil da gente passar o que a gente estuda para eles em casa. É claro que tem um lado bom disso, que é um freio dos dois lados. A gente muitas vezes se empolga muito com a teoria e nem tudo é possível de se colocar na prática, e eles têm um outro freio que não querem fazer isso. Então, acho que o consórcio do produtor e do veterinário sempre é bom, porque um puxa o outro, e aí os dois se dão equilíbrio. É uma média, eu acho interessante isso. Mas assim, a gente tem que mostrar, a gente tem que ir lá e falar, ó, essa vaca pode ter uma cetose, essa vaca, vamos fazer um teste, 30 centavos, uma fitinha, e identifica, mostra, tem argumento, a ciência lhe dá argumento para trabalhar com eles. O que não pode é ficar no eu acho isso, eu acho aquilo, ou ir lá fazer parceria para o produtor, fazer as ditas consultoria que todo mundo está fazendo agora sem experiência, vai quebrar a cara. E vai acabar com o produtor, porque ele vai abrir a oportunidade que ele demorou para ter uma pessoa para dar assistência, e se uma pessoa não tem competência, não vai trazer resultado, não traz resultado, ele vai se fechar para assistência técnica por mais 15 anos. E aí, mesmo que não é você que pague, você deveria se responsabilizar pelos 15 anos que ele deixa de evoluir, porque na verdade o ponto inicial foi você. Eu sei que é um pouco duro falar isso, mas a gente tem que, acima de tudo, a gente tem que lembrar do que é acidente, do que é imprudência, tá? E o que é negligência. Acidente é o que você não consegue prever. Agora, imprudência e negligência é quando você sabe, quando você estudou e você sabe até onde é a sua capacidade. Se eu não tenho capacidade, eu devo me preparar mais. Eu não posso sair fazendo tudo o que eu quero fazer. Eu devo ter capacidade, competência, argumento para discutir. Sempre que a gente tem argumento, capacidade para discutir, a gente nunca vai partir para as vias de fato. Via de fato, que é brigar e ir pro soco, é covardice. Tem muita gente que diz que isso é ser imponente. Não. Quando você precisa ir para o confronto direto é porque falta-lhe argumento. Quando você está discutindo duas pessoas que têm evoluíram a mente, são pessoas que são fortes, podem divergir totalmente na forma de pensar, mas nunca vão para ver de fato porque continuam dentro dos argumentos. E discutir com gente de argumento é bom, porque muitas vezes, quer dizer, é mais difícil, mas faz você crescer.
Discutir com ignorante não faz nada, porque xingar todo mundo sabe. Criança com 3 anos já sabe o xingamento. Agora, ter argumento para bater cada um dos outros que são lhe colocados à frente, isso sim faz diferença. Esses dias não teve uma repercussão de um caso aí sobre os animais, as vacas, que isso, que aquilo, que produzem isso, que desmatam aquilo, etc. Isso você desmonta com argumento, com ciência. Não adianta ir lá xingar, dizer que ela está errada. Por que ela está errada? Mostra. Eu lembro que ela falou que a cada segundo tinha um campo de futebol sendo desmatado. É só você pegar e ver quantos segundos tem num dia, colocar essa área e ver que é impossível, que se continuar assim, dentro de um mês não tem nem terra suficiente no Brasil para desmatar tanto, né? Segundo é você saber que quando vamos supor que colocam que a vaca emite metano através das flatulências, só pode trucar com o gato na mão, porque não é através disso. Quem fala isso não conhece nada de vaca, que é através da eructação. E assim sucessivamente. Quando você conhece, você discute, você mostra os fatos, você tem respaldo científico, você tem um artigo, você tem um livro e isso vai à frente. Bom, voltando para o tratamento, já vimos a doença, o que causa, os sinais clínicos. Glicose intravenosa 50%, ou seja, 500 miligramas é o que tem numa glicose 50%. 50% significa 50 e 100, significa que você tem 500 gramas em 1000, que no total dá 500 miligramas a concentração desse produto. Então você vai usar 4 miligramas por quilo. É só você fazer uma conta de regra de 3 que não tem problema. Uma vaca de 500 quilos, 5 vezes 4, 2.000. 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20, ou seja, mas no total são 2.000 miligramas que eu devo usar para um animal. Eu vou pegar o frasco, eu não sei, ela é 50%, eu sei que ela é 500 miligramas, tá? Eu não sei qual que é o tamanho do frasco, se é 500 ml, se é aquelas ampolinhas pequenas, então eu preciso saber qual que é o total, então eu preciso dar no total 2.000 miligramas. Eu tenho que saber qual que é a concentração, e aí eu consigo trabalhar tranquilamente. Propileno glicol. Propileno glicol é um precursor de glicose que eu faço intraruminal, via sonda. Então, de 125 a 200 gramas por vaca, 2 vezes ao dia por 4 dias. Por que isso? Isso você compra em produtos, em empresas que vendem produtos químicos, e você não deve fazer mais que 250 porque você intoxica as bactérias ruminais. É a mesma coisa que causar uma acidose. Então, ela é muito bom na medida certa. Lembra que nada é veneno, tudo é veneno. Tudo que depende é da dose. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. No máximo 250, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Ah, professor, não tenho isso, o que eu posso fazer? Pega, passa a sonda e coloca um punhadinho de açúcar, não muito, e pode colocar um pouquinho de ração. Também não muito, senão se causa acidose. São uma forma de você, no momento eu não tenho propileno que eu preciso comprar, eu posso fornecer glicose via outra fonte, que é o amido da quirera, ou eu posso oferecer via um pouquinho de açúcar. Não demais que você intoxica as bactérias. A bactéria não tem boca, ela vive na sopa do rumen. Ela não sabe regular a entrada e saída de substrato. Então, se tiver demais, intoxica elas. Tá? E por que no máximo 4 dias? Porque depois de 4 dias eu preciso reduzir isso e fazer com que a vaca volte a ter estímulo de alimentação. Ela tem que voltar a comer. Isso aí a gente pode remeter mais ou menos às nossas mães quando ela quer. Não come chocolate antes do almoço, senão você não vai comer nada porque vai tirar a fome. É a mesma coisa. Se eu dou um precursor de glicose fácil, a vaca para de comer. Ela não tem estímulo para comer. Então, no máximo 4 dias e depois reduz isso para ela voltar a comer. Eu posso usar preventivamente na vaca até o pico de lactação. É um pouco complicado usar para todas as vacas, mas eu conheço produtores que fazem isso, principalmente nas vacas mais produtivas dentro do rebanho, de forma preventiva, para evitar com que ela tenha esse acúmulo ou ele tenha esse processo de cetose. Ou muitas vezes mede das vacas, acompanha elas diariamente, cada 2, 3 dias, essas vacas pós-parto, com o aparelho para cetose, e quando ela apresentar a cetose subclínica, começa a fazer o propileno glicol. Corticoide, dexametasona, o maior exemplo dele, estimulador da gliconeogênese, dose única, 20 mg ou conforme a necessidade, 20 mg por quilo, vaca de 500 quilos vai fazer 10.000 miligramas, tá? Só olhar o frasquinho lá, geralmente um frasquinho de 10 ml é o suficiente para uma vaca adulta, tá? Faz as contas, sempre faz a conta.
Você sabe qual que é a dose, sabe qual que é o peso da vaca. Se não tem uma balança, estima, pega uma fita, mas sempre mede, sai do achismo, sai do que eu não sei, tá? Porque você coloca o seu nome em risco quando você fica no acho. Ah, professor, mas falou um pouquinho de açúcar, um pouquinho de ração, óbvio, claro, porque eu não consigo medir em glicose quanto que ela vai transformar, mas porque eu estou deixando de utilizar o que deveria ser usado, que é o propilenoglicol, porque eu não tenho, e estou tentando substituir, porque é melhor do que não fazer nada, mas é uma quantidade pequena. Agora, do restante, quando se mete com medicamento que você tem como medir, pesar, tem que fazer isso, tá bom? Vitaminas, o complexo B, B1 e B12, elas têm basicamente, dentro da formação delas você tem o cobalto, por isso que elas estão diretamente relacionadas. Então a B1 estimula o apetite, a B12 melhora a conversão de propionato em glicose, tá? Então ela tem toda aquela cascata e ela acaba facilitando. E claro que cálcio, fósforo e magnésio é uma premissa que a gente já imagina que isso tenha sido feito primariamente, porque é difícil você imaginar hidratar uma vaca de alta produção e que ela não tenha sido previamente alimentada ou com as condições de cálcio, fósforo e magnésio. Mas alguns casos podem ocorrer, então eu tenho que discutir essa questão nutricional. Só para discutir rapidamente, a lipidose hepática, quando ela ocorre, basicamente é difícil de fazer o tratamento, mas é um problema de baixa da ingestão de matéria seca, causado pela cetose. Quando o fígado todo está tomado de ácido graxo, de adipócito, então há um comprometimento da gliconeogênese. É a mesma coisa que imaginar a fábrica produzindo glicose, em que agora ela está tomada por adipócito, mas não tem espaço para os hepatócitos trabalhar, não tem espaço para o funcionário trabalhar. Através da mobilização de gordura corporal, acúmulo da gordura no fígado, acetonemia, deixa eu tirar aqui a acetonemia, cetonúria, proteinúria e hipoglicemia. Por que tem cetonúria e proteinúria? Porque tudo que isso que era corpos cetônicos na urina, ou proteína na urina, diminuição da concentração de glicose no sangue e aumento da concentração de corpos cetônicos, porque tudo isso deveria ser metabolizado pelo fígado para ser excretado na forma de ureia, ser reutilizado para a produção de tecido corporal, de músculo, produção do leite. Mas como o fígado não funciona mais, ele não metaboliza os corpos cetônicos, ele não produz glicose, ele não metaboliza a urina e ele não metaboliza os corpos cetônicos, ou seja, você começa a excretar via glomérulo no rim porque não está sendo mais metabolizado. Então, isso é o caso final, é a vaca que está próxima ao óbito. Tá? Prevenção, dieta balanceada, é um pouco absurdo falar disso, porque a gente já tem vacas sendo acometidas por dieta balanceada. Então, eu não posso imaginar que isso ocorra porque eu não tenho uma dieta balanceada, mas em alguns casos, alguns produtores, é isso que ocorre. Sempre evitar só silagem para as vacas, porque a silagem ela tem que lembrar que ela tem ácido graxo, muitas vezes ela tem beta-hidroxibutirato ali dentro, que acaba se somando aquele já da circulação e causando um pouco mais de problema. Feno mofado, porque mofo tem micotoxina, basicamente zealerona, tá? E isso é extremamente tóxico para o organismo. Aumento do paratormônio, tá? Aumento absurdo do paratormônio muitas vezes causa um distúrbio na remoção de cálcio e acaba também afetando indiretamente a questão da mobilização de gordura. Escória de condição corporal no parto, a gente nunca deve ter vaca muito gorda no parto, porque se está muito gorda tem muita gordura para remover e aí vai causar com uma maior probabilidade o filho gorduroso, tanto é que tem vários trabalhos mostrando que a casuística em vacas com escória corporal maior ela é maior. Propilenoglicol, precursor da gliconeogênese, então eu posso fazer porque vai aumentar a glicose. Lactose, consequentemente produção de leite, então sempre o propilenoglicol acaba suprindo aquelas 200 gramas que eu dei de exemplo para vocês lá no início. Ionóforos, monenzina, redução dos distúrbios ruminais. Ionóforos são um grupo de antibióticos, ainda são permitidos no Brasil, que aumentam o desempenho, aumenta o mecanismo ruminal, muitas vezes gado de corte aumenta até em 3% do ganho de peso. E ele pode ser utilizado para então evitar alguns distúrbios acessórios, como a acidose, que a gente vai discutir depois, melhorar a produção de ácido propiônico, que ele é um pouco mais glicogênico do que os outros. Então, os ionóforos acabam contribuindo. Ele sozinho não resolve, mas é uma soma de fatores, tá?
Niacina, aminoácido, que hoje se discute muito, vamos ver o que vai sair no novo NRC, que está aí tá na boca do forno, só que tá até conversando esses dias com o Renato Nogueira, acho que um dos problemas dos capítulos que estão saindo lá é a questão dos aminoácidos, que são extremamente sensíveis, então acho que esse é o capítulo que está segurando o novo NRC, para você ter uma noção, o último que saiu foi 2001, é muita pesquisa, é muita vaca para sair uma recomendação técnica. Então, a niacina interfere no processo de imobilização das reservas energéticas, então deve ser suprida de maneira adequada. Somatotropina, BST, que é o tal do Lactropin ou do Boosting, que é muito utilizado hoje, que é o hormônio, o fator de crescimento, IGF-1, né, que é utilizado na lactação anterior. Ele pode ser utilizado na lactação anterior para a vaca mobilizar um pouquinho mais de reserva no final da lactação e chegar ao parto um pouquinho mais magra ou com uma redução do score corporal, evitando o excesso de gordura, tá? Maior ingestão de alimentos, que acaba acontecendo, reduzindo esse problema da cetose. Então, sempre a gente vai trabalhar para tentar aumentar a ingestão de matéria seca dos animais, e menor concentração de ácidos graxos livres e ácidos graxos voláteis. Assim, isso basicamente causado pela acidose. Então, sempre que você melhora todo o processo, aumenta a alimentação e melhora a saúde ruminal, você acaba tendo uma vaca com mais saúde, tá? Eu encerro por aqui. Toxemia da prenhez é exatamente a mesma coisa, só que ocorre em ovinos, tá? Um outro momento a gente discute isso, mas é exatamente o mesmo metabolismo. A única diferença é que a ovelha ou caprinos vai ocorrer pré-parto, basicamente por essa foto aí de ter mais que 3, 4 animais, com pressão do rumen e uma grande necessidade de energia para fazer o crescimento final no último trecho da gestação, visto que esses animais têm uma gestação um pouco mais curta, de 5 meses, né? Em comparação às vacas que são 9 meses e 10 dias mais especificamente. E aí no final essa ovelha tem uma grande demanda, né? É o exemplo dessa foto aqui, não consegue ingerir, começa a ter mobilização de gordura, fígado gorduroso, e aí aqui nesse caso o tratamento é um pouco diferente, que muitas vezes a gente tem que partir para uma cesárea de emergência, remover esses fetos, fazer maturação pulmonar e tratar esse animal de maneira um pouco diferente, né? Então, a vaca é pela grande produção de leite e geralmente os ovinos é por uma grande demanda na gestação, na fase final, porque são parto múltiplos, né? Basicamente é tudo parecido. A gente volta depois, em outro momento, para discutir um pouquinho de acidose ruminal, tá? Agradeço aí por terem me escutado esse período, espero que seja proveitoso. Novamente, qualquer coisa me manda mensagem, Facebook, WhatsApp. Você sabe muito mais do que eu, aprendi com ele muito, foi meu professor aí de clínica de grandes na época, e agradeço a ele e vocês aí por estar abrindo as portas aí para eu poder falar um pouquinho. Qualquer coisa, contem comigo, se cuidem. Tem muita coisa aí para acontecer ainda a respeito desse vírus. Tomara que a gente passe muito tranquilo por ele, mas a gente, infelizmente, sabe que, olhando nossos vizinhos aí, Europa, América do Norte, alguns países começando agora no Hemisfério Sul, então cuidem-se, não pensem porque o outro faz, eu não faço. Cada um faz a sua parte, que a gente faz um mundo melhor. Alguns não podem parar, outros podem. Então, acho que se cada um cuidar, a gente somar e dividir, a gente vai ter um resultado muito melhor a respeito disso. O importante é que todo mundo passe e preserve o que é mais importante, que é a vida. Tudo o restante é importante, a formação, dinheiro, essas coisas fazem com que o mundo seja maravilhoso, né? Mas de nada adianta se a gente não ter as pessoas que a gente gosta ou a gente mesmo tá aqui, tá bom? Se cuidem, até mais, e voltamos daqui a pouco mais, tá bom?